Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito das reações de adição e de eliminação que acontecem nos compostos orgânicos. Muito bem, uma reação de adição, como o próprio nome diz, vai acontecer com a adição de dois agrupamentos ou dois átomos a duplas ou triplas ligações. Então precisa ter dupla ou tripla para que ocorra uma reação de adição. Por exemplo, ela vai ocorrer aqui com o rompimento parcial da ligação dupla, sobrando, portanto, uma ligação do tipo simples. E aí, além dos ligantes que já haviam antes, o que vai acontecer é que um destes entra em um dos carbonos e o outro entra no outro carbono da antiga dupla ligação. Portanto, entra um ligante de um lado e entra outro ligante do outro. Por exemplo, a hidrogenação que acontece em compostos insaturados, a ligação dupla é parcialmente rompida, e aí então sobra, neste caso, dois agrupamentos metil e os dois hidrogênios originais. E aí então cada um desses hidrogênios virá para cada um desses carbonos que tinham antes a dupla ligação. Então um hidrogênio entra aqui e o outro hidrogênio entra aqui. Um exemplo também de reação de adição é a halogenação, que é parecido com a hidrogenação, só que nesse caso vai entrar dois átomos de um haleto, então quebra-se parcialmente a ligação dupla, e aí cada um dos bromos entra em um carbono da insaturação. Um exemplo específico de uma reação de adição é quando ocorre a adição de uma molécula do tipo HX, no qual esse X pode ser um halogênio ou até mesmo um OH, que no caso de um H com OH fica exatamente a água. Quando isso ocorrer, gente, vai acontecer a adição do hidrogênio especificamente ao carbono mais hidrogenado, que é a chamada regra de Markov-Nikov. Por exemplo, nesse caso rompe-se então a dupla. E aí, como os dois ligantes são diferentes, o hidrogênio e o bromo entram em posições específicas e não aleatórias. O hidrogênio vai procurar qual dos carbonos é o mais hidrogenado, que a gente pode observar aqui que é o carbono da direita. Portanto, o hidrogênio vai obrigatoriamente entrar aqui e o bromo obrigatoriamente lá do outro lado. Portanto, o bromo aqui e o hidrogênio na pontinha. A mesma coisa aconteceria caso, por exemplo, adicionássemos água a essa dupla insaturação, que acontece sob condições específicas, né? Nesse caso, então, de novo, o hidrogênio procura aquele que é mais hidrogenado, que continua sendo o carbono da direita, e sobra, portanto, para o OH procurar o outro carbono. Portanto, o hidrogênio entra aqui na pontinha e o OH entra aqui nesse carbono, que era o carbono ao lado. Beleza? Essa é a regra de Markov-Nikov, que acontece especificamente para adições do tipo HX. Por fim, uma reação de eliminação, gente, é uma saída simultânea de dois grupos, que é basicamente o oposto da reação de adição, formando um composto insaturado. Vocês observarem exatamente o oposto. Então, aqui nós tínhamos dois grupos, o A e o B, e aí, em determinadas condições, eles saem fora, portanto, eles saem ligados entre si, e aí o composto que sobra precisa, então, fazer uma dupla ligação para que os carbonos completem as 4 ligações. E aí nós formamos sempre um composto insaturado. A reação de eliminação é particularmente muito importante na desidratação dos álcoois, que no caso acontece com o hidrogênio e o OH vizinhos entre si, que saem fora na forma de água. Então a água sai fora. E aí, portanto, nós podemos formar aqui dentro da molécula, né, intramolecular, um composto com dupla ligação, que vai dar exatamente um alceno, o gás eteno. Só um detalhe, gente, especificamente para álcoois pode acontecer também uma desidratação chamada de intermolecular, que é uma reação de eliminação, mas um pouco diferente, no qual, em vez do hidrogênio e do OH reagirem na mesma molécula, eles reagem entre moléculas diferentes. Então, é um OH de uma molécula reagindo com o agrupamento álcool de outra molécula. E aí o que vai acontecer é que vai sair uma molécula de água e o oxigênio que vai ser o responsável por fazer a ponte entre eles. Nesse caso, então, fica-se 2 carbonos aqui, 1, 2, com o grupo OH,
que se liga com uma mesma molécula, saindo a moléculazinha de água aqui. Então, no caso do intermolecular, nós damos origem a um éter, e no caso da intramolecular, que é a reação de eliminação mais simples, nós formamos um alceno. Isso para o caso específico de álcoois. Beleza? Valeu!